O tecido adiposo ele possui uma série de funcionalidades para os seres humanos. Entre essas funcionalidades, destaca-se aqui a presença da reserva energética. Isso porque a nossa reserva energética, o nosso tecido adiposo, ele possui a capacidade de armazenar 9 quilocalorias por grama, enquanto o glicogênio, que também é uma reserva energética, possui a capacidade de armazenar 4 quilocalorias por grama. Isso é uma disparidade entre eles e é justamente o que confere a esse nosso tecido adiposo essa característica de abranger uma grande potencialidade em questão energética. A gente também diz que o nosso tecido adiposo possui a capacidade de ser um isolante térmico, fazendo com que em dias de frio você não perca calor para o meio externo, justamente pela proteção dele, fazendo com que você fique um pouco mais quentinho. Além disso, proteção. Proteção principalmente aonde? Na região palmar e região plantar do pé. Na região plantar do pé, por exemplo, quando você anda, o que acontece? Impacto mecânico. Conforme você está andando, está fazendo com que haja impactos mecânicos, esse tecido adiposo ele vai absorvendo esse impacto e distribuindo para o teu corpo. Essa absorção faz com que então a gente tenha essa proteção física exercida por esse nosso tecido adiposo. Modelação corpórea é uma outra atribuição dele. Isso porque a modelação corpórea, entre homens e mulheres, a gente consegue observar características bastante dissimilares entre ele, né? O que a gente observa em um homem? Um homem, geralmente, quando ele está mais gordinho, o que acontece? A região abdominal dele é muito mais espessa, enquanto a mulher, quando ela é mais gordinha, a região das coxas dela é mais espessa. Então, são justamente essas características que faz com que a gente tenha uma modelação corpórea. Essa modelação corpórea, inclusive, está relacionada à nossa hipoderme, que é considerado um tecido subcutâneo. Destaca-se ainda, entre as funcionalidades do nosso tecido adiposo, o preenchimento de espaço entre os tecidos. Claro, manter órgãos também em posição é outra atribuição dele, como, por exemplo, os órgãos abdominais, que são mantidos justamente nessa região por essa característica que ele possui. O tecido adiposo ele é dito como um tecido conjuntivo, só que ele é um tecido conjuntivo especializado. Ele é dotado de adipócitos. Os adipócitos são as células que constituem o que a gente chama de tecido adiposo. Esses adipócitos eles têm como característica o armazenamento de triglicerídeo. Conforme ele vai armazenando triglicerídeo no seu interior, eu vou fazendo com que ele tenha o seu processo de crescimento. Uma pessoa, quando ela engorda, ela não engorda porque o número de adipócitos dessa pessoa se multiplicou, não. Quando uma pessoa engorda, o que vai acontecer? Ela engordou por quê? Porque essa nossa célula adipócito, ele acabou pegando mais e mais triglicerídeo, colocando no seu interior e, consequentemente, fazendo com que houvesse um processo de hipertrofia. Por isso, a pessoa ela fica um pouco maior em relação a que era antes, justamente por isso, por essa capacidade de ter o armazenamento do triglicerídeo. Então, quanto mais caloria ingere, maior é o triglicerídeo armazenado, se não for utilizado lá no metabolismo, vai ser isso mesmo, ela vai ser armazenada. O excesso é armazenado. Claro que o nosso tecido adiposo, ele se divide em dois tipos. O tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. O unilocular se dá em decorrência da presença de uma única gota de lipídio, enquanto o multilocular ele vai ter a presença de várias gotas de lipídio. São tipo vesículas. Essas vesículas, só é uma no tecido unilocular, só vai ter uma no tecido unilocular e vai ter várias no tecido multilocular. O processo de formação do nosso tecido adiposo se dá através da lipogênese. A lipogênese, ela, que o próprio termo remete ao que ela forma, lipo, gordura, gênese, formação, nos remete à formação dos tecidos unilocular e multilocular. No multilocular, o que a gente vai observar? É que as células-tronco, que são células indiferenciadas, elas vão começar a amadurecer e se diferenciar em lipoblasto de estágio inicial, também chamado de pré-adipócito. Esse pré-adipócito, ele acaba se diferenciando em lipoblasto em estágio médio. Esse lipoblasto em estágio médio possui várias gotículas de lipídio no seu interior. E essas gotículas de lipídio, com o tempo,
elas vão começar a se fusionar. Quando elas se fusionam, elas formam uma única gota de lipídio. Essa única gota de lipídio que ela formou é justamente o nosso adipócito maduro. Já que, com o tecido multilocular, o que a gente observa? Processo bastante similar, só que ele é muito mais rápido. Aqui a gente observa que as células-tronco, elas vão ter a capacidade, então, de se diferenciar em adipócitos maduros. Por que esse pulo? Esse pulo basicamente se deu porque não houve a necessidade de fusionar essas gotículas de lipídio. Se não há necessidade de fusionar elas, então, consequentemente, o processo é mais rápido. Então, a característica básica entre eles é isso. A gente observa uma grande gota de lipídio e na outra a gente vai observar uma diversidade de gotículas de lipídio. Aqui nessa imagem, eu trouxe ela justamente no objetivo da gente fazer essa distinção entre ambas as células. Na unilocular, como você observa aqui em A, você consegue observar uma grande molécula de lipídio no seu interior, ocupando maior parte do citoplasma da célula, que é essa parte em azul um pouco mais clarinha. Várias organelas, como por exemplo a mitocôndria, estão aqui na parte mais periférica. Além disso, o núcleo, esse azul um pouco mais forte, você consegue observar ele também distribuído de forma periférica, justamente porque essa molécula de lipídio ali está impedindo com que ela fique ali no meio. Então ela vai ficar mais na extremidade, no sentido de que não há espaço. Então ela fica ali mesmo, no cantinho. Na multilocular já é um processo totalmente distinto. A gente observa que esse núcleo está ali um pouco mais no meio. Por quê? Porque há vesículas, há moléculas de lipídio? Sim, existe. Mas essas moléculas de lipídio que estão ali são moléculas que estão distribuídas, mas estão distribuídas por várias partes dessa molécula, fazendo inclusive com que a gente não tenha essa estruturação única e, consequentemente, um maior citoplasma e também várias moléculas de lipídio e, além disso, várias organelas que a gente chama de mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas são justamente responsáveis pela produção de energia térmica, certo? Então é ela que vai realizar metabolismo, realizar consequentemente a produção de energia térmica. É essa gordura, a gordura marrom multilocular, que é responsável por estar em crianças, em bebês, que fazem com que ele tenha uma temperatura corpórea um pouco mais estável. E isso garante com que a criança ela não sinta tanto desconforto com essa questão de temperatura. Já a unilocular, ela que também possui um aspecto entre o branco e o amarelo, a sua coloração, garante com que a gente tenha sua maior projeção em adultos. E é ela que vai se localizar na região da coxa, no abdômen, um pouco ali na região do tórax, e assim vai. Essa gordura é ela que vai preencher a maior parte dos adultos. Isso faz com que a gente tenha esse processo de engordar e também, às vezes, emagrecer, justamente atrelado a essa molécula, porque ela é a que mais está distribuída no nosso corpo. Então, aqui, nessa imagem posterior, numa imagem histológica, a gente consegue observar com maior facilidade como se daria na lâmina. Na parte inferior, a gente observa o tecido adiposo multilocular e na parte superior, o tecido adiposo unilocular. Justamente, há uma grande molécula de lipídio, o unilocular, e aqui no multilocular, perceba que há vários pontos nele, há vários núcleos. Esses pontinhos em roxo, barra azul, é basicamente esses pontinhos que são os núcleos. Perceba também que há vesículas de gordura, há as moléculas de gordura presentes. E essas moléculas de gordura é o que caracteriza ela como a multilocular, esse aspecto dela. O tecido adiposo ele possui uma série de funcionalidades para os seres humanos. Entre essas funcionalidades, destaca-se aqui a presença